Olá, meus queridos amantes do cinema, estamos aqui no nosso Clube da Análise e hoje iremos falar sobre ele, Itachi Uchiha. Se tem uma base central que molda o anime Naruto, o nome dessa base é sacrifício. O anime já começa com sacrifício. No início a gente vê a história do próprio Minato, que sacrifica a sua própria vida para aprisionar o demônio que estava destruindo a sua aldeia. E o sacrifício não para por aí. Além de dar a própria vida, ele aprisiona a besta dentro do corpo do seu filho recém-nascido. Temos também o sacrifício do próprio Hisashi Hyuga, que morre no lugar do seu irmão gêmeo Hiashi para poder evitar uma guerra. E o sacrifício de Obito, que se coloca na frente do ataque para salvar a vida de Kaguya e Kakashi. Temos até mesmo o sacrifício de Haku, que recebe o Chidori no lugar de Zabuza. E como eu disse antes, a base central do anime é o sacrifício. Mas hoje eu quero falar dos sacrifícios de um personagem específico, Itachi Uchiha. Eu até mesmo acho que os sacrifícios do Itachi merecem um vídeo especial, porque de todos os que se sacrificaram, a história dele foi a mais complicada. Tanto que a relação do público com o personagem foi algo que foi mudando ao desenvolver da história. No início o anime faz a gente ver ele como um monstro que matou todo mundo do seu clã, incluindo pai e mãe. Só que é interessante que Masashi Kishimoto, ele deixa uma questão ali só para nos intrigar, que seria Itachi poupar apenas a vida do seu irmão caçula. Então isso cria na nossa mente aquela questão, ele é mau, mas não tão mau assim. Mas aí tem gente que traz aquela questão, ele só deixou Sasuke vivo para ver o quão forte ele se tornaria. Eu não acredito que vocês compraram isso. Ai, deixei ele viver para ver o quão forte ele se tornaria. Por favor, pessoal, a pessoa que é maligna, ela não poupa a vida de ninguém. Então aqui Masashi ele faz algo muito inteligente. Ele não deixa o personagem virar um estigma total de ódio pro público. Por isso eu falo, ele foi um gênio, ele foi soltando a história por camadas. Tanto que só depois do episódio 141, depois da morte de Itachi, que a verdade sai pela boca de Obito. Só que mais uma vez, Masashi quis brincar com a gente. Como a gente, o próprio Sasuke, ia acreditar num patife mascarado que mentiu seu próprio Madara? E aí a série ficava dando essas nuances, é ou não é? E isso deixava a gente completamente maluco. Então depois de muita saga, muita luta, sai o episódio de número 451, cujo título era A Vida de Itachi, Luz e Trevas, o Pedido de Shisui. E esse episódio foi simplesmente revelador, porque aqui aparecia até mesmo o Itachi quando ele era criança. E também reforça a relação carinhosa dele com Sasuke. Até mesmo porque lá no episódio do confronto, ele fala que ser um irmão amoroso não passava de uma encenação. O episódio também mostra que ele era um filho exemplar. Todo mundo falava dele com orgulho. Também mostrava o convívio dele com Fugaku e Mikoto, os pais dele ali no caso. E isso dá um nó no estômago, porque você fica pensando, como ele pôde fazer tudo aquilo? O episódio até mesmo mostra o início da vida dele como Anbu, até mesmo os trabalhos silenciosos que ele fazia para proteger Konoha. Aqui o anime já revela que Itachi não era um vilão, mas um irmão amoroso que carregava um fardo enorme sozinho. E depois de muito tempo, é revelado o verdadeiro motivo por trás do massacre. Ah, Felipe, mas o Obito já tinha revelado. Sim, querido, mas é como eu falei, como acreditar nas palavras de um ninja patife? Agora o anime vai revelar o que é. E também cai toda aquela questão que ele teria eliminado todo o seu clã por loucura, sede de poder, quando na verdade foi por sacrifício. E eu falo mais, um sacrifício que nenhum adulto deveria colocar nos ombros de um garoto. Tanto que essa é uma questão que até hoje eu fico intrigado a respeito do Sarutobi. Mas depois eu comecei a entender que essa questão toda de sacrifício para eles era tipo uma espécie de código Shinobi. Uma coisa que eu também achava muito interessante sobre o Itachi é que ele não se deslumbrava por causa do poder. Na verdade, tudo que ele estava enxergando era uma espécie de ciclo infinito de morte que a guerra estava proporcionando. Imagina só, até mesmo quando criança, esse garoto viu um monte de corpos no campo de batalha e isso foi moldando a mente dele. Tanto que para um cara acabar com todo o seu clã, incluindo pai e mãe, tem que ter uma motivação muito forte. E na verdade, Itachi ali, ele almejava a paz, mesmo que isso custasse a sua própria felicidade. Vamos entender agora a questão Vila da Folha
versus clã Uchiha. É muito importante você entender toda a questão, e ela vem daqui agora. O clã Uchiha, ele vivia sobre a desconfiança da Aldeia da Folha. Porque imagina vocês, um bando de camaradas com Tekken Genkai que proporcionam poderes bem intrigantes. E quando eu falo bem intrigante, é um bando de jutsus visuais mais o olhar hipnótico. E depois do ataque da Kyuubi, as coisas só pioraram, tanto que eles foram isolados lá para as periferias da vila. E no caso, eles não estavam tão errados, porque tinha realmente sido um Uchiha que tinha usado a Kyuubi para poder destruir a vila. E o que acontece? Com esse isolamento, começa a se gerar revolta. Tipo, estamos sendo punidos por algo que a gente não fez. E então começa a ser planejado um golpe de Estado, cuja mente por trás era o próprio pai do Itachi. Eu não sei se vocês perceberam, era algo até que me intrigava um pouco, é que o pai dele sempre tinha uma expressão de insatisfação, mesmo o filho dele sendo o chefe da Anbu. E isso não é normal, você como pai estaria muito feliz, sorrisão de orelha a orelha, bem orgulhoso. Mas por que isso acontecia? Porque ele sabia que o seu filho trabalhava para a organização que ele queria destruir. Tanto que ele é colocado lá pelo próprio pai para colher informações da aldeia, e daí o Hokage e os membros do conselho também fazem a mesma coisa, usam ele para pegar informações lá dos Uchihas. Imagina você, um garoto, virar um espião duplo, imagina a cabecinha desse indivíduo. Esse golpe de Estado que os Uchihas queriam dar, ele tinha 3 consequências. Guerra civil dentro da vila, e vocês sabem que guerra civil é cidadão contra cidadão, cidadão contra a polícia. O enfraquecimento de Konoha era bem capaz da Vila da Folha acabar e virar outra coisa. E o pior de tudo, a invasão de outras vilas e o começo de uma nova guerra ninja. Por que Itachi fez o que fez? Porque senão milhares de pessoas iriam morrer. E imagina você a posição que ele estava, filho do líder do clã e líder da Anbu. Não importa a decisão que ele tomasse ali, qualquer uma delas ia ser destrutiva. Só que ele escolhe a que causa menos dano. Você vê que o próprio Danzo coloca o Itachi diante de uma decisão cruel. Ou você elimina o clã e salva a vila, ou o clã dá o golpe, a vila reage, todos morrem, inclusive o próprio Sasuke. Na verdade, Itachi nunca teve uma escolha real. De todo jeito, todo mundo no clã ia morrer. Tem uma questão que muitas pessoas não entenderam. Por que ele atacou praticamente sozinho o seu clã inteiro? Porque com outros ninjas de elite do seu lado, até mesmo a sua própria equipe Anbu, o trabalho ia ser bem mais fácil, mais rápido. Mas olha só como o rapaz era nobre. Ele faz tudo isso para poder assumir todo o ódio do mundo. Ele queria que a culpa caísse só sobre ele, não sobre a vila, porque ele queria que a vila ali ela ficasse como inocente, e assim não ia acontecer a guerra. E com isso ele leva 3 arquétipos: vilão, monstro e traidor. E tudo isso para que os outros continuassem vivendo suas vidas tranquilamente. Agora vamos entrar na questão entre Sasuke e Itachi. Por que Itachi queria tanto que Sasuke ficasse mais forte através do ódio? E tem um motivo bem interessante atrás disso. O primeiro motivo é que ele queria que Sasuke ficasse forte o suficiente para poder sobreviver em um mundo cruel. Sasuke aqui agora estava sozinho. O segundo é que ele queria que Sasuke matasse ele com as próprias mãos. Mas por que, Felipe, ele queria tal coisa? Porque na mente dele, morrer pelas mãos do irmão seria justiça, seria punição, até mesmo redenção. Você vê que até mesmo no dia da sua morte, ele não conta a verdade pro irmão. Para ele, Sasuke viver já era o que importava. Outra questão: por que Itachi entrou para Akatsuki? O primeiro ponto era proteger Konoha dentro da organização. Depois do massacre, Itachi faz uma espécie de acordo com a vila. Ele aceita carregar o título de traidor para poder evitar ali a guerra civil. E a presença dele na Akatsuki era uma espécie de freio. Enquanto ele estivesse lá, eles evitavam Konoha. Ele também queria vigiar e ficar ali de olho nos planos de Obito. Ele sempre desconfiou do Obito, até mesmo antes de conhecer toda a verdade. Antes de sair da vila, ele também ameaça o Danzo que se acontecesse alguma coisa com Sasuke, ele ia vazar informações importantíssimas da vila para os inimigos. Um outro ponto também que muita gente não entende é aquela frase emblemática que ele fala pro Sasuke: mate o seu melhor amigo para se tornar mais forte. E graças a essa frase surge um baita de um mito, que para você conseguir despertar o Mangekyo Sharingan, teria que matar o seu melhor amigo. Quando na verdade o Mangekyo Sharingan ele desperta quando você vivencia um trauma emocional muito forte, até mesmo externo, que seria
perder uma pessoa que você ama muito. Até mesmo como o próprio Itachi, que vê o Shisui morrer na frente dele. Mas por que então ele fala aquilo pro Sasuke? Porque ali, gente, ele estava interpretando, ele estava fazendo o papel de vilão. Ele queria que ali o Sasuke odiasse ele. E isso também gera uma outra dúvida. Se o Mangekyo desperta de um trauma emocional, por que o Sasuke não despertou ele quando ele viu ali os seus pais mortos? De acordo com fontes, Sasuke ali tinha apenas 7 anos, e então ele fica apenas em choque. E pro Mangekyo ele despertar, você tem que ficar ciente da situação. Ele era muito pequenininho para poder aguentar aquela barra, então ali ele meio que entra naquele choque. Até que faz sentido, porque ali eles têm que dar um enredo para essa situação. Imagina o Sasuke despertar o Mangekyo com apenas 7 anos. Ia ficar uma coisa muito estranha. Se bem que o Trunks vira Super Saiyajin quando vê o Gohan morrer. Vamos confiar no roteirista, né, pessoal? Então aqui a gente vê que foram vários sacrifícios. O clã, os pais, o relacionamento com o irmão e até mesmo a sua própria felicidade. Bom, meus queridos, estamos aqui terminando mais um Clube da Análise. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.